Fala galera, Titiwasa aqui, bora para mais um recap! A história já começa mostrando o nível absurdo de frieza do Gero em mais um trabalho. Ele se infiltra no meio de um grupo perigoso, como se fosse só mais um funcionário, enquanto o verdadeiro alvo da missão está ali, cercado de luxo e pessoas que claramente não têm o menor respeito por ninguém. O ambiente inteiro deixa isso claro, tudo é controlado, cheio de protocolos, inclusive na hora de beber. Antes do líder encostar no copo, existe alguém responsável por testar a bebida para garantir que está segura. Um sistema que, na teoria, torna impossível qualquer tentativa de envenenamento. Só que o que ninguém ali imagina é que o plano já estava em andamento muito antes daquele momento. Com total naturalidade, Gero serve a bebida como se não fosse nada demais. O teste é feito, tudo parece normal. Sinal verde. O líder então bebe sem preocupação. E é aí que tudo vira. Em questão de segundos, o corpo dele começa a falhar. O clima muda completamente. O que era um momento de comemoração vira tensão instantânea. Os outros entram em alerta, tentando entender o que deu errado, mas já não há mais o que fazer. E o mais impressionante, ninguém percebe como aquilo foi possível, porque o truque do Gero não foi direto. Foi paciência. Ele passou meses preparando tudo, alterando aos poucos o organismo da pessoa responsável pelo teste até que ela se tornasse resistente ao veneno. Ou seja, quando chegou o momento decisivo, o teste simplesmente não servia mais para nada. Um plano absurdo de meticuloso e impossível de detectar. Missão concluída sem deixar rastros. Mas quando ele volta para casa, o contraste é bizarro. O mesmo cara que acabou de derrubar um alvo de alto nível, agora está simplesmente relaxando, tentando levar uma vida comum. Até que a Kari, sua irmã, entra na conversa. Ela já chega questionando exatamente isso. Como ele conseguiu passar por um sistema tão rígido? E Gero explica tudo com a maior calma do mundo, como se fosse algo completamente normal. Meses de preparação, cálculo preciso, zero espaço para erro. A Kari até reconhece o esforço, mas logo muda completamente o rumo da conversa. Ela pergunta sobre casamento, e isso acerta o Gero em cheio. Na hora, ele praticamente engasga. Para alguém que lida com situações extremas sem hesitar, esse assunto simplesmente desmonta ele. Porque no fundo, ele sabe, o estilo de vida dele não combina com isso. Ele nunca teve uma vida normal, nunca frequentou ambientes comuns, muito menos teve oportunidades reais de conhecer alguém. Só que existe um problema maior. A família deles carrega uma tradição pesada, e alguém precisa assumir esse papel no futuro. E sem um relacionamento, isso começa a se tornar uma pressão real. A Kari ainda solta, sem filtro, que não é como se alguém estivesse interessado nele, o que só piora a situação. Mesmo tentando ignorar, aquilo fica na cabeça dele. Mais tarde, Gero encontra o Bugmaster, um conhecido de longa data. A conversa começa tranquila, mas rapidamente toma um rumo inesperado. Ele revela que está pensando em se casar. Isso pega o Gero completamente desprevenido. Para alguém daquele mundo, essa ideia parecia impossível, mas ali está alguém que vive a mesma realidade, considerando algo totalmente diferente. E o mais importante, ele não parece infeliz com isso. Pelo contrário, isso faz Gero repensar tudo. Talvez casamento não seja algo tão negativo quanto ele sempre acreditou. Talvez exista um caminho diferente. E mesmo sem perceber, essa dúvida começa a mudar a forma como ele enxerga o próprio futuro. Porque pela primeira vez, Gero começa a considerar algo que nunca fez parte da vida dele: ter alguém ao seu lado. No dia seguinte, ainda com essa ideia martelando na cabeça, Gero parte para mais um trabalho. Mas dessa vez, algo começa a ser diferente. O alvo agora é Mei, conhecida por se aproximar de pessoas e tirar vantagem delas. Sem perder tempo, Gero executa o padrão dele e aplica sua técnica, certo de que aquilo seria só mais uma missão como qualquer outra. Só que Mei não reage como o esperado. Mesmo em uma situação extrema, ela mantém a calma. E ao invés de entrar em desespero, começa a conversar com ele de um jeito totalmente inesperado. Ela admite seus erros, mas também revela o motivo por trás de tudo. Fazia aquilo para tentar ajudar o irmão mais novo, que precisa de tratamento. Aquilo quebra um pouco a lógica fria da missão. Pela primeira vez, Gero hesita. E quando Mei pede para saber o nome dele, ele responde. Um detalhe simples, mas que já mostra que algo ali mudou. Enquanto isso, do lado de fora, quem contratou o serviço começa a estranhar a demora. Só que antes que a situação avance, outra coisa acontece. A Kari liga. Ela avisa que tomou uma decisão séria. Vai voltar para a casa principal da família e se casar. Tudo para garantir a continuidade da linhagem. Isso acende um alerta imediato no Gero. Sem pensar muito, ele interrompe Mei e faz uma proposta completamente fora do padrão dele. Ele pede ela em casamento.
A justificativa é direta. Ele precisa se casar por causa da família. E como ela demonstrou algum interesse, ele sugere que os dois resolvam isso juntos, inclusive oferecendo ajuda com o problema do irmão dela. Por um momento, parece que aquilo pode funcionar, mas May recusa. E não só recusa, ela desmonta completamente a ideia dele. Ela deixa claro que casamento não é algo que se resolve por necessidade ou conveniência. Que para dar certo precisa ser algo genuíno. E que alguém como ele, que vive sem se abrir de verdade, nunca vai conseguir construir algo assim. Essas palavras atingem em cheio. Pela primeira vez, Jero abaixa a guarda de verdade e fala o que sente. Ele admite que queria uma vida tranquila, alguém ao lado, mas simplesmente nunca teve chance de viver algo normal. May escuta tudo e responde de forma simples. Não é impossível, ele só precisa começar a conhecer pessoas. Mas logo depois, ela aceita o próprio destino e pede para ele terminar o trabalho. Só que Jero decide fazer o oposto. Quando o contratante aparece pressionando para finalizar tudo, Jero se recusa. Ele deixa claro que não vai seguir com aquilo, porque agora precisa da May. A situação sai do controle na hora. O grupo tenta reagir, mas Jero ativa uma de suas técnicas e vira completamente o jogo. Em poucos instantes, todos são neutralizados, sem chance de reação. E com isso, ele toma uma decisão definitiva. Vai ajudar May. E em troca, quer que ela ajude ele a encontrar alguém para se casar. Surpreendida, ela aceita. Mas logo depois, vem mais uma reviravolta. Quando eles saem dali, Jero descobre que May, na verdade, é um homem que usa diferentes identidades dependendo da situação. O choque é imediato. ECO que, mesmo assim, o plano continua. Eles seguem juntos e começam a colocar a ideia em prática. May assume o papel de guia e leva Jero para um evento de encontros. Só que ali, Jero percebe rapidamente que não tem a menor experiência com aquilo. Ele tenta impressionar falando de dinheiro. Falha. Tenta agir de forma mais leve. Falha de novo. Nada funciona. No fim do dia, a frustração bate forte, mas May não desiste. Ele mostra outras alternativas e até consegue um encontro para Jero. Só que até nisso dá errado. Na hora de comer, Jero trava completamente por causa dos hábitos rígidos que aprendeu durante a vida inteira. E quando finalmente tenta agir, a oportunidade já foi embora. Mesmo assim, algo mudou. Pela primeira vez, ele tentou. E isso já é um começo. Só que quando tudo parecia estar terminando, a situação vira de novo. May é levado à força por um grupo ligado ao contratante anterior. Jero vê tudo e não pensa duas vezes. Ele corre atrás, intercepta o veículo de forma absurda e consegue resgatar May no último segundo, impedindo que a situação piore. Depois disso, já mais calmo, ele agradece. Mesmo com todos os fracassos do dia, Jero reconhece que conseguiu algo importante. Ele tentou se aproximar de pessoas. E mais do que isso, ele fez um amigo. Enquanto os dois seguem juntos, May percebe algo que nem o próprio Jero entende ainda. Apesar de toda a dificuldade, existe um lado nele que naturalmente chama a atenção. E talvez seja justamente isso que vai mudar tudo daqui pra frente. No dia seguinte aos acontecimentos no navio, May leva Jero até a galeria de arte oceânica do cruzeiro. Só que o cara não entende absolutamente nada do motivo dela ter escolhido aquele lugar para ajudá-lo a encontrar seu charme. Mesmo confuso, ele decide apenas confiar nela e seguir o plano. Quando os dois finalmente se encontram na entrada da galeria, Jero fica completamente sem reação ao ver May arrumada daquele jeito. Pela primeira vez, ele realmente percebe o quanto ela é bonita, e isso já deixa o clima estranho pra ele logo de cara. Assim que entram no lugar, Jero também se impressiona com o visual elegante da galeria, mas continua sem entender o verdadeiro objetivo daquilo tudo. Então May finalmente revela o plano. Aquilo seria um treinamento de encontro. Ela fingiria ser sua parceira para ensinar como um primeiro encontro deveria funcionar. Segundo May, mesmo que Jero conceuísse o contato de alguma garota, do jeito travado que ele age atualmente, qualquer encontro acabaria sendo um desastre. Por isso, ela decide ensinar tudo na prática. Enquanto caminham pela galeria, May começa até a dar notas pro comportamento dele, tirando pontos sempre que ele fala algo estranho ou age de maneira rígida demais. Só que depois de um tempo, algo inesperado acontece. Jero para diante de um antigo kit de doces artesanais, avaliado em dezenas de milhões de ienes. Aquilo desperta o interesse dele instantaneamente, e pela primeira vez no dia, ele começa a conversar de maneira totalmente natural. Sem perceber, Jero entra em um papo divertido com May sobre o item raro, mostrando uma personalidade muito mais leve e genuína. May fica surpresa com a mudança repentina, e até recompensa ele com pontos extras. Pela primeira vez, ela começa a acreditar que talvez exista esperança pro caso dele. Pouco depois, May chama a atenção de Jero para um homem sentado no chão da galeria, agindo
de forma bastante estranha. A primeira impressão de Jero é que o sujeito poderia ser apenas alguém problemático, mas logo vários visitantes reconhecem o homem e se aproximam dele cheios de admiração. Então Mei revela que aquele era Shiratori, um pintor extremamente famoso e respeitado. Ela usa aquilo para explicar algo importante. As pessoas não são atraídas apenas por aparência ou comportamento perfeito. Muitas vezes, elas se conectam pelo talento único que alguém possui. Mesmo parecendo excêntrico para desconhecidos, Shiratori conquistou inúmeras pessoas graças à sua arte. E é exatamente isso que Mei tenta fazer Jero entender. Só que Jero não acredita ter nada especial assim, então Mei relembra tudo que ele fez anteriormente, principalmente quando enfrentou vários homens perigosos sozinho para salvá-la. Para ela, aquilo também faz parte do charme dele. Depois dessa conversa, Mei chega a uma conclusão inesperada. Em vez de aplicativos de namoro ou encontros arranjados, ela acredita que Jero deveria conquistar alguém ajudando pessoas, salvando vítimas, protegendo gente importante e realizando trabalhos heróicos. A ideia deixa Jero completamente confuso. Afinal, ele é um mestre do veneno e passou a vida inteira trabalhando como assassino. Mesmo assim, Mei diz que não existe regra alguma impedindo ele de usar suas habilidades para ajudar os outros também. Mais tarde, naquela noite, a situação no cruzeiro muda completamente quando os seguranças descobrem que uma obra de arte extremamente valiosa desapareceu. Rapidamente, todos suspeitam de Kyoko Himekawa. Os responsáveis pelo navio começam a procurar possíveis rotas de fuga ao redor do cruzeiro, mas não encontram nada. O que eles não sabem é que Himekawa já escapou pelo mar usando seu tubarão Joshua. Depois de chegar perto da costa e acreditar que finalmente estava segura, tudo muda de repente quando um enorme redemoinho surge no oceano e arrasta seus companheiros, e logo depois, uma figura vestida de branco aparece diante dela. Enquanto isso, Jero e Mei continuam no buffet do navio, mas agora o mestre do veneno começa a pensar seriamente na ideia de usar suas habilidades para ajudar pessoas. Curioso, ele pergunta onde poderia encontrar trabalhos desse tipo. Então Mei mostra para ele um site chamado Darknev, uma plataforma cheia de serviços perigosos, desde capturar criminosos até impedir atividades ilegais no submundo. Jero revela que nunca tinha usado aquilo porque sempre recebia missões através de intermediários. Enquanto analisa os anúncios, um trabalho específico chama sua atenção: uma missão de resgate envolvendo Kyoko Himekawa. Segundo o relatório, ela havia sido capturada por criminosos que exigiam a devolução de obras confiscadas em troca da liberdade dela. Apesar de ser conhecida publicamente como uma ladra famosa, a verdade é bem diferente. Himekawa roubava obras tomadas injustamente por colecionadores ricos e devolvia tudo aos verdadeiros donos. Inclusive, uma das pinturas envolvidas pertencia a uma garota que havia perdido a mãe, e Himekawa prometeu recuperar aquilo, custasse o que custasse. O mais curioso é que o próprio fã-clube dela foi quem abriu o pedido de resgate. Mei até comenta que praticamente ninguém aceitaria uma missão tão perigosa pagando tão pouco. Então aquilo acabava sendo a chance perfeita para Jero agir como um verdadeiro herói. Quando ele se apresenta como um mestre do veneno, os contratantes ficam completamente chocados, só por estarem diante de um mestre de verdade. Ao mesmo tempo, Himekawa continua presa diante do líder dos criminosos. O homem tenta convencer ela a mudar de lado, dizendo que nunca viu alguém tão bonita quanto ela. Mas Himekawa rejeita a proposta imediatamente e reafirma que só rouba por aquilo em que acredita. Irritado, o criminoso manda Ushio lidar com ela. A mulher segura Himekawa com violência e joga água nela sem hesitar. Pouco depois, Jero e Mei finalmente iniciam a missão de resgate. Enquanto avançam pelo local, os dois acabam encontrando guardas armados no caminho. Só que antes que qualquer um pudesse reagir, Jero derruba os dois instantaneamente com um único golpe. Aquela demonstração absurda de força faz Mei pensar que talvez fosse melhor apenas deixar tudo nas mãos dele. Porém, Jero segura a mão dela e diz que precisa dela ao seu lado. Aquilo dá a confiança necessária para Mei continuar acompanhando ele. Enquanto isso, Ushio recebe ordens para eliminar os invasores. Mesmo cercado de inimigos, Jero continua avançando tranquilamente enquanto pratica falas que pretende usar quando encontrar Himekawa. E o mais absurdo é que ele derrota vários guardas durante o caminho, sem nem parar de ensaiar suas frases. Depois de atravessarem o elevador até a área inferior, a situação piora ainda mais. O líder criminoso aponta uma arma para uma pintura importante e ameaça destruí-la caso Himekawa não obedeça. Como aquela obra era justamente a prometida para a pequena garota, Himekawa acaba cedendo. Só que naquele instante, o criminoso começa a enxergar cenas aterrorizantes. Seus braços parecem ser destruídos, enquanto uma criatura estranha invade seu corpo em chamas. Porém, nada daquilo era real.
Tudo não passava de uma alucinação causada pelo veneno de Gero. Logo depois, ele aparece calmamente diante de Himekawa e se apresenta como o mestre que veio salvá-la. Himekawa fica surpresa ao descobrir que um verdadeiro mestre apareceu pessoalmente para ajudá-la. Só que a reação seguinte dela desmonta completamente o clima quando admite que talvez não consiga pagar pela missão. Gero simplesmente trava, sem saber como responder. Nesse momento, Mei tenta libertar Himekawa das correntes, mas o Shio surge novamente e agarra a garota antes da fuga acontecer. Sem perder tempo, Gero injeta em si mesmo um poderoso veneno de fortalecimento físico e parte para cima dela imediatamente. Só que o Shio desaparece da frente dele num instante e reaparece em outro ponto do salão. Percebendo o perigo, Gero joga Himekawa na direção de Mei para mantê-la protegida, enquanto enfrenta Ushio sozinho. A mestre da água então cria enormes punhos líquidos capazes de destruir o chão inteiro durante o combate, fazendo os dois despencarem para um andar inferior enquanto continuam lutando. Só que, de forma inesperada, Ushio interrompe a batalha para se apresentar educadamente e até entregar um cartão de visitas para Gero. Ela explica que também é uma mestre e propõe resolver tudo pacificamente. Segundo Ushio, se dois mestres lutarem seriamente, o estrago seria gigantesco. Então ela oferece 10 vezes mais dinheiro para Gero abandonar Himekawa e ir embora. Mas Gero recusa sem hesitar. Durante a tensão, Mei quase toca na seringa usada por Gero, até ele gritar desesperadamente para ela não encostar naquilo. Ushio então percebe imediatamente que o conteúdo não era um simples remédio, mas um veneno extremamente perigoso. Ela explica que os mestres possuem linhagens especiais conectadas às próprias habilidades. No caso dos mestres do veneno, o corpo deles se fortalece ao suportar toxinas letais. Só que Gero revela que aquilo também funciona como uma maldição. Depois de usar esse poder, o corpo dele começa a entrar em colapso caso não finalize o alvo rapidamente. A luta então recomeça de verdade. No início, Ushio domina completamente o confronto, usando seus ataques de água. Porém, Gero consegue virar a situação ao aplicar um veneno térmico na luva dela, causando uma explosão inesperada. Aproveitando a abertura, ele acerta vários golpes seguidos exatamente no mesmo ponto, com uma precisão absurda, deixando Ushio completamente chocada. Mesmo arriscando a própria vida, Gero declara que está fazendo aquilo por Himekawa. Apesar de ainda serem estranhos, ele sente que ela pode se tornar alguém muito importante para ele no futuro. E por essa possibilidade, ele está disposto a apostar tudo. Pessoal, muitos dos nossos vídeos teve a monetização cortada, e isso prejudica muito o canal, além de ter dado muitos direitos autorais. Mais paciência, né? Então, se puderem ajudar com seu gostei, ou hype, ou valeu demais, ou um simples comentário de apoio, ajudaria muito o titio. Até a próxima!